pai e mãe. Uma coisa eu quero dizer para cada um de vocês, para cada um de nós nesse momento. Muitas vezes, tem momentos de nossas vidas que nossos filhos não obedeçam, os pais, as mães. Você sabe por que muitas vezes tem muitos filhos rebeldes? Você sabe por que tem muitos filhos vivendo no mundo de tantos enganos? No mundo de tantas perseguição? Porque muitas vezes nós não valorizamos a família que nós temos. Muitas vezes a gente vê os filhos fazer algo errado. Muitas vezes nós deixamos, isso não vai acontecer mais não. O Zango falou algo com eles, pronto, acabou. E muitas vezes não tira tempo para conversar com os filhos. E muitas vezes o tempo vai passando. E os filhos cada vez mais vai ficando rebelde. Aí muitas vezes o pai e a mãe não aguentam mais. Eu não aguento cuidar do meu filho, não aguento cuidar da minha filha. Que está acontecendo tantas coisas. Mas você sabe por que acontecem tantas coisas com você, pai e mãe? Porque muitas vezes nós não sabemos dar disciplina para os nossos filhos. O que é disciplina? Glória a Jesus maravilhoso, nosso Deus e nosso Pai. O nosso grande defeito é nós pedimos, um filho quando pede algo, pai, ou talvez muitas vezes o pai faça o possível para dar ao filho um presente, ou a mãe faz o possível para dar um presente sem poder. E ali aquela criança vai crescendo com aquele ritmo. O dia que o pai e a mãe falar que não possa dar mais, aí vem aquela criança que fica com pirraça. Ou muitas vezes os filhos começam a vender algo que os pais têm dentro de casa para comprar algo. Porque muitas vezes nós não sabemos falar o não desde o começo. Aí o dia que nós falarmos que não pode dar, que não tem condição, os filhos começam a crescer. Os filhos começam a gritar mais alto. Muitas vezes começam a ameaçar os pais, ameaçar as mães. Se você não me der isso, eu vou embora. Se você não me der aquilo, glória a Deus, eu vou pedir para outra pessoa. E o mundo lá fora está cheio. O mundo lá fora ele está pronto para dar algo para as pessoas. Para cairmos até o mundo. Mas depois que caímos, cada um resolve o jeito deles. Aí o problema é deles. É a mesma coisa, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a pessoa quando bebe. Quando a pessoa está começando a ficar no vício, ele pode ter dinheiro, e como faz não ter dinheiro, ele bebe da mesma forma. Mas na hora que ele entrar no vício, aí pronto. Aí ele vai ter que se virar. Assim muitas vezes acontece com nossos filhos de hoje. Por que nossos filhos, muitas vezes, os filhos estão vivendo num mundo de tribulação, num mundo de tantos enganos? Porque não teve a disciplina do pai e da mãe dentro de casa. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que não tiraram tempo para conversar com os filhos, para conversar com as filhas. Porque muitas vezes ficamos tão preocupados com as coisas do mundo, com o trabalho, mas esquecemos dar o amor para os filhos ou para as filhas. Muitas vezes, muitos só sabem querer pôr o filho no mundo, mas acham que é só pôr o filho no mundo. Não é só pôr o filho no mundo. Nós devemos ser responsáveis para os nossos filhos.
O nosso Deus está cuidando de tudo, mas a nossa responsabilidade de nós educarmos os nossos filhos. É para nós pormos os nossos filhos nos bons caminhos. Aí muitas vezes, muitos põem o filho no mundo e abandonam para o mundo. Aí filho sem pai, sem mãe, aí as pessoas ficam lá para o mundo afora. Seja bem-vindo que está nos dando o joinha. Aí como essa mãe, como esse pai vai ensinar para os filhos se não está dando bom testemunho? Aí depois vê os filhos sendo presos, ou muitas vezes sendo perseguidos pelas outras pessoas. Aí começa a reclamar de Deus. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que meu filho está passando por esses momentos difíceis? Por que meu filho está passando por esses momentos de tristeza? Porque nós não tiramos tempo. Deus não é culpado. Deus, Ele pôs cada um de nós para nós vivermos unido, união. Principalmente hoje, através dessas internet. Tem muitas coisas boas na internet? Tem. Mas em vez das pessoas verem coisas boas, muitas vezes as pessoas estão vendo coisas do mal. Vendo aquele joguinho. Outro joguinho que tem. É aquele joguinho, glória a Deus, aleluia, que Deus repreende todo espírito do mal. Aquele joguinho de matança. Tanto joguinho que existe no telefone. E aquelas crianças começam a crescer com aquele ritmo. Muitas vezes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os pais ou as mães de hoje costumam aí comprar aquele seu golfinho de brinquedo para os filhos brincar. E aí os filhos vão crescendo, de repente ele quer um revólver de verdade. E ali acaba, muitas vezes, se complicando as pessoas. Acaba matando as pessoas inocentes. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, então nós vemos, glória a Deus, nossa irmã Joselma Silva. Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. Aí muitas vezes, glória a Jesus, nós muitas vezes começamos a culpar os nossos filhos, as nossas filhas. Mas nós devemos parar um pouco, meditarmos. Muitas vezes vem dentro de casa. A educação vem dentro de casa. O mundo lá fora está cheio de engano. O mundo lá fora está cheio de perversidade. As coisas do mundo lá fora estão cheias de perversos para destruirmos o povo, para destruirmos as famílias. Então, pai e mãe, aqueles que têm filho, preste bem atenção com seus filhos. E aquelas que não têm filho, que muitas vezes têm vontade de ter filho, presta atenção, ouve, vê se é tempo de você ter um filho, ter uma filha, se você possa termos força para educar seus filhos, para não deixar no dia da manhã para o mundo lá fora educar do jeito deles. Que Jesus, Ele nos ensina a cada um de nós como nós devemos vivermos. Jesus nos ensina a cada um de nós como nós devemos permanecermos na presença dEle. E muitas vezes nós desistimos. Muitas vezes nós preferimos fazer coisas do mal que fazer coisas boas, fazer o bem entre as pessoas. Nós estamos vendo tantas mocinhas novinhas, né, estão se engravidando. Muitas vezes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Jesus, né, não que a gente está julgando, muitos talvez nem são das fraldas ainda, talvez está grávida. E como essas pessoas, essas crianças podem cuidar de outras crianças?
Aí muitas vezes, muitos falam assim, eu tenho vontade de ter filho, mas eu não posso ter filho, eu não tenho filho. Talvez é o livramento que Deus está nos dando. Talvez você não tenha condição de cuidar do teu filho. Ou você cuida, ou bem não cuida. Para que você vai pôr um filho no mundo para ficar sofrendo? Você vai ficar pôr um filho no mundo para ficar vagando pelas ruas fora, vivemos lá no mundo, nas ruas, mendigando. Porque a família é santa, a família é sagrada. Né? O filho é bênção, mas aquele que nos ensina a educar os filhos, as filhas. Eu falo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que eu tenho experiência por isso. O meu pai cuidou de 8 filhos. O que ele podia dar para um, ele dava para todos. Mas ele nunca foi homem de comprar presente, porque não poderia dar para todos. Ele não dava para um para deixar o outro para depois. Ou dava ou não dava. E muitas vezes nós estamos vendo no nosso mundo de hoje. Os filhos hoje gostam dos pais com de presente, das mães. As mães saem, vou comprar um presente para o meu filho. E no dia que você não puder comprar presente, ele vai ficar contra você. Ele vai ficar muitas vezes com o coração cheio de ódio por causa de você, porque você não pôde dar o presente para ele. Então é melhor falar o não, que é fazer o sim, sem poder. Então, meus queridos irmãos, aí meu pai cuidou de 8 filhos, ele só não deixava faltar o pão de cada dia em nossa mesa. Ele nunca deixou faltar, nós nunca passamos necessidade, porque ele lutava, ele lutou até o fim, né, para cuidar dos 8 filhos dele. Hoje, graças a Deus, estão todos com saúde, todos casados, todos uma bênção, né? E eu agradeço a Deus, agradeço meu Pai pela educação que Ele nos deu. E hoje, graças a Deus, ninguém mexe com porcaria, né? Ninguém tem vício. Então nós devemos, se nós temos condição de fazer algo, ajudar os nossos filhos, tudo bem. Se não temos, não vamos fazer o que nós não possamos. Eu tive 2 filhos, glória a Deus. Os meus filhos, quando eu poderia dar algo para eles, eu dava. Mas quando eu não poderia dar, eles também não ficavam com raiva. Porque eles sabiam, eles nos compreendiam. Quando eu falava algo com meus filhos chegavam a chorar. Mas ele me obedecia, ele me obedece até hoje. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que nós possamos ser o espelho para os nossos filhos, ser espelho para as nossas filhas. Não é eu querer bater no meu filho, bater na minha filha, achando que vai resolver algo, não. O que vai resolver é nós sentarmos e conversar com os nossos filhos, conversar com as nossas filhas. Talvez uma menina arruma um namorado, o pai, mas a mãe não gosta. Aí muitas vezes a mãe ou o pai, muitas vezes critica, briga com a filha, muitas vezes bate na filha, né, julga a filha, acha que vai melhorar, acaba se piorando. Aquela pessoa, se ela gostar do rapaz, ela vai fugir. O que nós devemos fazer, meus queridos irmãos, vamos conversar, vamos pôr os pingos no fulano, você gosta de ciclano? Gosto. Então pode namorar em casa, vamos aí até vocês casarem. Então não nós julgarmos, não é nós que nós não precisamos de gostarmos de fulano, de ciclano. O importante, quem gostar, é quem vai conviver com ele, ou quem vai conviver com ela. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o nosso mundo está cheio de violência.
O nosso mundo está cheio de engano, cheio de perseguição, cheio de malícia, coisas maliciosas, porque muitas vezes nós não compreendemos os nossos filhos, nós não compreendemos as nossas filhas. Em vez de nós conversarmos, nós julgamos, jogamos pedra neles. Porque muitas vezes, quantos os jovens que estão vivendo no mundo de tribulação, no mundo de tantos enganos? Será que estão ali porque eles querem? Ou porque muitas vezes o pai ou a mãe nos abandonou? Ou muitas vezes falou algo para entristecer os filhos? Ou talvez eles tenham algum trauma que estão ali? Nisso não é momento de nós criticarmos eles. É momento de nós orarmos, pôr o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma ótima tarde abençoada em nome de Jesus. Glória a Jesus, maravilhoso, eterno Pai.